Esta foi a semana em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ficou sob cerco da extrema-direita e de parte da imprensa brasileira. O ataque veio a partir de uma reportagem assinada por um velho conhecido dos brasileiros, Glenn Greenwald, nascido nos Estados Unidos, ele mora no Brasil, e publicou o texto na Folha de São Paulo. Ele e o repórter Fábio Serapião tiveram acesso à troca de mensagens entre assessores de Moraes no Supremo e no TSE. Bom, o título da primeira matéria publicada pela Folha, com um grande estardalhaço, parecia que era um grande escândalo, dizia que Moraes usou a estrutura de investigação do TSE para municiar investigações no Supremo. E afirmou o jornal: o ministro agiu fora do rito. Bom, isso já chama a atenção. Não falar em ilegalidade, inconstitucionalidade, em transgressão das leis, não. Agiu fora do rito. Frágil a matéria, mas com grande escândalo. Os bolsonaristas usaram isso durante vários dias. Aí a Folha publica uma segunda matéria e diz assim: vejam, Alexandre de Moraes usou a estrutura do TSE para investigar bolsonaristas, especificamente. Ora, ele ia investigar quem? O Papa Francisco? A Madre Teresa de Calcutá? Ele foi investigar quem atentava contra a democracia, quem ameaçava golpe, quem espalhava fake news para atacar as urnas e o sistema eleitoral do Brasil, atacar a democracia. Então, a série de matérias e o Glenn Greenwald foi publicando, né? E a Folha fazendo barulho. A série de matérias não mostrou ilegalidades. Ficou nessa história de quebra de rito. Excesso de informalidade. Veja bem, o ministro era do Supremo, mas como ele estava no TSE também, que é o Tribunal Eleitoral, ele pedia para a turma do TSE. Gente, mas o que ele ia fazer? Ele ia mandar um ofício dele para ele mesmo? Porque o Alexandre de Moraes era, no fim de 2022, na época da eleição, ele era ao mesmo tempo ministro do Supremo e presidente do TSE, conduzia o processo eleitoral. E é sempre assim, não é nenhuma anomalia. Ele ia mandar um ofício dele para ele mesmo? É assim que funcionam as investigações. Bom, os bolsonaristas saíram a gritar: impeachment! Moraes tem que ser afastado! As manchetes aqui. E o Flávio Bolsonaro saiu pedindo o que realmente interessa à família. Tem que ser anuladas todas as investigações conduzidas por Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro. Aí ficou claro qual era o interesse da tal reportagem. Sabe quem apareceu também para comemorar a matéria de Glenn Greenwald? Elon Musk, o empresário multibilionário de extrema-direita, comentou ali na postagem do Glenn Greenwald: uou, que escândalo no Brasil. É uma articulação, uma operação da extrema-direita. E olha, foram muito habilidosos. Entregaram material, essas mensagens, que não mostram nada de muito assim fora do normal. Eram os assessores falando: precisa mexer nisso aqui, precisa melhorar a investigação, o Alexandre de Moraes quer isso, quer aquilo. Compararam com a Vaza Jato. Vocês se lembram da Vaza Jato, que derrubou a Lava Jato? Mas ali, gente, era algo completamente diferente. Era um juiz, o Sérgio Moro, combinando as sentenças com o promotor. É uma parte combinando com o juiz. É que nem o juiz de futebol combinar com o capitão do outro time. Pode entrar na área que eu dou pênalti. Era isso que o Sérgio Moro fazia. Era completamente ilegal e a Vaza Jato mostrou isso. Aqui, as mensagens mostram o chefe, o Alexandre de Moraes, pedindo coisas para os subordinados. Mas foi muito informal, um tipo de pedido informal. Bom, aí é a história do fora do rito, muita informalidade. Mas isso não é ilegal. E nós estávamos numa emergência absoluta, um ataque à democracia no Brasil. Então, pera lá. Primeiro, não tem cabimento comparar com a Vaza Jato, com a Lava Jato, né? E segundo, que é uma operação midiática e política da extrema-direita. A reportagem da Folha era frágil, tanto que a maioria absoluta dos juristas consultados disse: olha, não vejo motivo para afastamento nenhum de Alexandre de Moraes. Até o Ives Gandra, um jurista bolsonarista, não é juiz, é jurista bolsonarista, disse isso.
a maioria dos juristas do Brasil. E o STF reagiu. Vários ministros se pronunciaram, falando sobre o caso. Vamos ouvir primeiro o ministro Flávio Dino. E quero saudar muito especialmente o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente da turma que eu faço parte no Supremo. Como disse o deputado Fausto, nesse momento ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. O mais antigo ministro Gilmar Mendes também falou. Condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. A independência judicial é uma das pedras angulares da nossa democracia. E qualquer tentativa deliberada e infundada de intimidar ou desacreditar um ministro do Supremo deve ser veementemente repudiada. O presidente da Corte, Barroso, se pronunciou sobre o ataque a Alexandre de Moraes. Por acaso, o condutor do inquérito era também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. E por último, vale ouvir o próprio Alexandre de Moraes, citado nas matérias da Folha. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje sim eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. O relatório realizado oficialmente, esse relatório fica nos arquivos do TSE e era enviado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. Bom, depois disso tudo, o que resta perguntar? A quem interessou esse barulho? Aos bolsonaristas. Estão fazendo agora a manifestação, impeachment do Alexandre de Moraes, agitação. Enfraquecer o Alexandre de Moraes era o objetivo deles. Para quê? Para conseguir que o Bolsonaro não seja condenado, para conseguir talvez uma anistia ao Bolsonaro e que ele se torne de novo elegível, porque ele está inelegível por enquanto. Não deu certo. O Supremo se uniu. Agora, quem será que entregou as mensagens para a Folha, para o Glenn Greenwald, hein? Olha, jornalistas não têm obrigação, são protegidos, têm sigilo da fonte, ninguém está pedindo que eles digam quem é. Mas a gente pode fazer algumas suposições. E é importante fazer, porque é um material que está sendo usado pela extrema-direita golpista do Brasil. Então, duas hipóteses principais. Uma operação de arapongagem militar. Dos militares que também estão preocupados que podem ser julgados e condenados. General Heleno, General Braga Neto. Pode ser. Pegaram as mensagens, entregaram para um jornalista que ainda tem aquela aura de vaza-jato, é norte-americano. Ou então, uma operação da Polícia de São Paulo. Porque um dos assessores que aparece nos vazamentos, troca de mensagem, foi preso em São Paulo por causa de agressão contra a esposa e o celular dele foi apreendido pela polícia, comandada por quem? Pelo governador bolsonarista Tarcísio de Freitas. A prisão aconteceu 1 ano atrás. Será que guardaram o conteúdo do celular apreendido pela polícia num caso de agressão contra a mulher? Guardaram para usar agora? É a interrogação que fica. Conclusão disso tudo. O bolsonarismo está vivo, está preocupado, está desesperado e é uma guerra total, em que Alexandre de Moraes agora depende da coesão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar em breve os crimes cometidos por Jair Bolsonaro.